Olá pessoal, aula número 10, Polícia Militar de Pernambuco, Geografia. Vamos completar o assunto Nordeste brasileiro. Então a gente já viu aqui as principais características, etc, algumas coisas da natureza. Vamos ver aqui agora, através dessa imagem. Observe essa imagem aí que vocês estão vendo no seu gráfico, né? Aqui você vai ter um resumo, pessoal. Por incrível que pareça, esse resumo aqui, ele é muito rico, tá? E para minha satisfação, esse resumo foi feito por um aluno meu, né? Então, ele entendeu tão bem a aula que ele foi para casa, fez esse resumo e me presenteou com essas imagens que vocês agora vão aprender através de um aluno meu querido. Veja só. Observe que é aquela história de Manuel Corrêa de Andrade. Ele dividiu o Nordeste em 4 mesorregiões. A Zona da Mata, o Agreste, o Sertão e o Meio Norte, tá? Então, se você chegar na prova com essas 4 divisões aqui bem trabalhada, ele pode fazer o que for que você acerta. E outra, não esquecer que o sucesso para entender Pernambuco, que vai ser mais na frente, você depende desse momento atual. Então vamos começar. Zona da Mata é essa área aqui, né? Você está observando aqui laranja, né? Que vai desde o Rio Grande do Norte até o sul da Bahia e que ela tem predominantemente o nome de Zona da Mata por conta do clima, né, pessoal? O clima que aparece aqui é o tal do tropical litorâneo. Esse tropical litorâneo, o que é que vai acontecer com ele? Ele vai ter um climograma. O climograma é uma imagem que você vai mostrar através de colunas como se comporta as chuvas naquele lugar. Observe atentamente que as colunas aqui estão aumentando na metade do ano. O ano aqui na Zona da Mata, a época que chove mais é a época de metade do ano. Não é assim em outros lugares que eu vou mostrar para vocês, tá? Então, nessa região aqui, Zona da Mata, predomina isso. A quantidade de chuvas que cai é na casa de 2.000 milímetros. O que significa isso? Significa que nesse lugar, 2 metros de água cai, metros de água vertical, cai em cada metro quadrado no chão. Ou seja, é realmente uma região úmida. Por isso que é chamado de tropical litorâneo ou também chamado de tropical úmido. Pela classificação de William Köppen, você vai ser cobrado. Pode ser AS, se a chuva for de inverno, ou pode ser AS linha, se a chuva for de outono e inverno. Os dois são aceitos, não tem problema lá. Se ele chegar dizendo que a chuva é de AS, pode marcar. Ou se for de AS linha, não tem problema também, você pode marcar. Então, a gente já aprendeu o quê? A gente já aprendeu a parte climática, inclusive a parte, né, de classificação de Köppen. E aí a gente já vai saber que quem é que determina a vegetação? O clima. É lógico que a vegetação desse lugar vai ser ela, a famosa Mata Atlântica. A Mata Atlântica, que praticamente desapareceu, está na casa dos 5%, né? Foi fruto de 3 intervenções. O ciclo do pau-brasil, o ciclo da cana-de-açúcar e hoje a grande importância é a parte urbana sobre ela. Então as grandes cidades estão sob o seu espaço. Então, não esquecer de que a Zona da Mata tem esse nome por conta da mata propriamente dita que lá está, que é a Mata Atlântica. Mas, infelizmente, praticamente não existe mais. O solo, que essa mata está sobre ela, exatamente, é o solo massapê. Um solo argiloso, né? Um solo bastante rico, em que durante o processo evolutivo dele, ele sofreu decomposição química. Porque a geografia física é clara. Quando você tem um ambiente úmido, a forma como a rocha vai sofrer interferência vai ser quimicamente, ela vai sofrer decomposição. E isso é resultado do intemperismo químico. Em ambientes secos, que eu vou chegar lá no sertão, vocês vão ver que o intemperismo ele é físico. Isso é uma classificação interessante, perceber a diferença entre o que é intemperismo químico e o intemperismo físico. Eu, se eu fosse você, daria uma olhadinha e pesquisava isso melhor. Depois, você vai ver que o relevo dessa região é uma região de planície. Essa planície é chamada planície litorânea. Essa planície litorânea, pessoal, ela vai ter as colinas, conhecidas como mares de morros, segundo o Absaber, umas colinas arredondadas que parecem mais ondas do mar, né, vistas por sobre,
e os sedimentos aqui depositados, formando os tais tabuleiros costeiros. A diferença entre as colinas da zona da mata e os tabuleiros é que elas são cristalinas, enquanto que os tabuleiros, eles são sedimentares. Às vezes, esses tabuleiros, eles chegam à beira-mar, que é o caso lá do Rio Grande do Norte, é o caso aqui do litoral baiano, é o caso do litoral alagoano, muito belo. É um típico exemplo de que é chamado de que é isso aqui? De falésias. As falésias são esses paredões escarpados que são fruto do choque da abrasão das águas do mar. Então, as águas do mar, quando tocam nesse lugar, vão gerar esses paredões escarpados. A diferença em relação às falésias que acontecem no Rio Grande do Sul, né, lá no município de Torres, é que essas falésias nordestinas, elas são falésias sedimentares. Então, isso é fundamental para o seu sucesso, entender como é que funciona esse processo aqui. Mas, não esquecer que, além de entender a parte da natureza, precisamos também entender a parte econômica. Então, o Nordeste, ele tem aqui a região Zona da Mata, marcadamente a monocultura. Seja ela a monocultura canavieira, que vai desde os estados de Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas, até o cacau, onde predomina aqui na região sul da Bahia. Então, historicamente, a região sempre foi uma área de produção de cana, desde o século XVI, voltado para o mercado externo, e aí você coloca isso através de latifúndios, né? Esse latifúndio significa a grande propriedade, pessoal, e marcada pelo sistema antigo ainda, né? Ainda na época, plantation, tá? Então, o sistema plantation significa aquilo que é voltado para o mercado externo, né? Os produtos tipo café, que você aprendeu, chá, e aqui no Nordeste brasileiro, especialmente, a cana-de-açúcar. Então, o Nordeste brasileiro tem a parte envolvida com a monocultura e, ao mesmo tempo, também tem a parte do turismo. Turismo este que vai para a história, né, do Nordeste. Aqui nasceu o Brasil, né, na região ali sul da Bahia, né? E, ao mesmo tempo, a parte igrejal, ou seja, aqui você vai ter as igrejas mais antigas do Brasil ainda estão aqui. No município de Igaraçu, em Pernambuco, você encontra a igreja mais antiga em pé do Brasil, que é a igreja Cosme e Damião. Então, você tem cidades importantes que vão garantir que o Nordeste seja merecedor de visita turística em função de ter esse patrimônio histórico guardado. Mas, na verdade, as pessoas que vêm aqui, a maior parte delas, vêm em busca das praias. Esse turismo é chamado de turismo de massa. Por quê? Porque ele está combinado com pacotes turísticos, né? Então, você vai combinar esse com hotéis, né? Hotéis, passagens já combinadas. Então, você vai receber uma atenção maior ali no aeroporto, você vai ter uma pessoa ali esperando e vai encaminhar você para um grande resort, que por acaso o litoral baiano tem, o litoral alagoano tem, o litoral pernambucano tem, o paraibano tem e também o litoral do Rio Grande do Norte. Não esquecer que eu não toco no assunto Ceará. Não marque. O Ceará não é um estado da Zona da Mata. A cidade de Fortaleza, ela é uma cidade litorânea, mas ela não é uma cidade da Zona da Mata, tá bom? Então, não esqueça disso. Olhe para mim aqui, o Nordeste brasileiro, ele tem essa característica de ser bastante diferenciado em relação às suas divisões de aspectos naturais. E é comum perceber que aonde a natureza está de uma maneira, os seres humanos vão viver de maneira específica a ela. Ou seja, se a Zona da Mata tem uma natureza, as pessoas que ali estão adaptadas a ela. E assim sucessivamente, ok? Vamos agora para o slide novamente, onde eu vou mostrar para vocês a região chamada de Agreste. O Agreste, pessoal, sem sombra de dúvida, é uma das regiões também bastante citadas em prova de concurso, né? Nas provas da PM anteriores, ele já foi citado várias vezes. Se você prestar atenção nas provas anteriores, você vai ver isso. O Agreste começa também lá no Rio Grande do Norte e vem também até a Bahia. Ou seja, é uma faixa de transição entre
a área úmida, que é a mata, e a área seca, que exatamente é a área sertaneja. O Planalto da Borborema, ele funciona, portanto, como um verdadeiro divisor de águas, não? Esse verdadeiro divisor de águas separa os rios que vêm em direção à mata e os rios que vêm em direção ao sertão, ou também chamado de interflúvio. Interflúvio é a mesma coisa que divisor de águas. Então, observe o perfil muito tranquilo de se estudar. Clima, depende. Se você estiver recebendo os alísios de sudeste, esses alísios vão chegar aqui, eu já expliquei isso em outro slide, vão provocar uma nebulosidade maior, vai acontecer maior quantidade de chuvas e aqui você vai ter uma floresta respondendo a isso. Isso é chamado de barlavento. É natural que aqui ocorra uma vegetação de porte maior. Mas na descida, esse ar não vai permitir a formação de uma vegetação tão grande e aí você vai ter a famosa caatinga. Por isso que o agreste é tão importante entender ele. Ele tem tanto aspectos do sertão, como aos poucos também ele tem aspectos da zona da mata. E é isso que você tem que saber, pessoal, que a vegetação agrestina, ela é, portanto, dividida em dois, basicamente, tipos, por conta exatamente desse tipo de clima que se apresenta lá. E aí, o que é que eu vou mostrar a vocês? Quais são eles? Do lado leste, você vai ter o subúmido. Do lado oeste, você vai ter o semiárido, tá bom? Do lado leste, você vai ter a mata tropical. Do lado oeste, você vai ter a caatinga hipoxerófila. Hipoxerófila, por quê? Porque hipo significa pouco e xerófila significa seca. Ou seja, a vegetação adaptada a condições secas, pouco seca. Ou seja, a seca aqui no agreste não é tão rigorosa o suficiente para formar aqui uma vegetação muito seca. Ela é pouco seca. Se você observar aqui ao lado, você vai ver que a vegetação desta região é hiperxerófila. Ou seja, o sertão terá uma vegetação mais ainda seca comparada com a vegetação seca agrestina. Então, quando alguém estuda o Nordeste brasileiro, tem que perceber por esses critérios o que o professor Manuel Correia de Andrade estudou durante anos, ok? Então, o que é que a gente viu até agora? A gente viu, basicamente, o agreste como uma faixa de transição entre a área mais úmida e a área mais seca. Não esquecer que o relevo predominante é o Planalto da Borborema em 4 estados. Não esqueça, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas. De novo, o Rio Grande do Norte, a Paraíba, Pernambuco e Alagoas são os estados nordestinos que vão estar submetidos ao Planalto da Borborema. Já a Chapada Diamantina, ela está localizada basicamente na Bahia. Então a Bahia ela está aqui, né, separada, a parte mais seca da parte mais úmida, exatamente pela Chapada Diamantina. Mas o aluno desenrolado tem que saber o que também? De que a Chapada Diamantina, ela é de origem sedimentar, suas rochas são sedimentares. Há muito tempo atrás, esses sedimentos foram depositados ali e gerou uma grande área que hoje é um depósito sedimentar e que, por conseguinte, sofreu um movimento de ascensão chamado de epirogenético, dando origem à Chapada Diamantina. Outra coisa, chapadas são geralmente relevos que têm uma forma muito tranquila de se estudar. Chapadas, elas são quadradas, pessoal. Por favor, não esqueça disso, tá? As chapadas, elas têm basicamente o topo bastante plano e marcado pela presença de sedimentos em camadas. Esses sedimentos em camadas indicam que o material chegou em etapas. Essas etapas, evidentemente, em épocas separadas. Isso é fundamental. Aqui em A,
A, material. E em B também. B, por estar acima de A, certamente tem menos tempo de existência do que A. E é por isso que é tão importante você estudar isso, né? Perceber que a Chapada nada mais é do que uma área de sedimentos depositados ali, podendo ser antigos, podendo ser recentes. No caso da Chapada Diamantina, bastante antigo. No caso do relevo sedimentar aqui da região dos tabuleiros, esses são sedimentos recentes. Esses sedimentos aqui, eles são recentes. Esses sedimentos localizados aqui na Bahia, que ele está citando aqui, são antigos. Isso é fundamental. Não é porque é sedimento que eles são da mesma época, exatamente o contrário. Mas todo ambiente cristalino, ele é antigo. Isso é uma questão óbvia. Todo ambiente cristalino, ele é pré-cambriano, tá? Significa que tem mais de 600 milhões de anos na Terra. Então, ele pode fazer essa comparação, dizendo que os tabuleiros costeiros são pré-cambrianos. Falso. Os tabuleiros costeiros, eles são cenozoicos, enquanto que o Planalto Borborema, ele é pré-cambriano, exatamente porque ele é cristalino, que não é o caso também da região aqui da Chapada, que é, por acaso, ela é mesozoica, da idade mesozoica, ou seja, ela já passou da fase de mais de 70 milhões de anos, porque se ela tivesse menos de 70 milhões de anos, ela seria cenozoica. Mas vamos falar de dinheiro. Agora chegou a vez de entender a parte econômica. O agreste, vou passar uma régua aqui, é marcado pela presença da poli, enquanto que a economia da mata é mono, ele é poli. Tanto para a agricultura intensiva, essa agricultura intensiva e pecuária intensiva, essa agricultura intensiva, ela vai exatamente produzir o quê? Os horti, fruti, granjeiros. Então, os produtos de granja, ovos, galinha, frutas e hortaliças, saem da região agrestina. O agreste nordestino, ele fornece para as grandes cidades as frutas, verduras e produtos de granja que, por acaso, a zona da mata não tem condições. Não esquecer da pecuária intensiva, bovina, tá? Voltada para a produção de quê? Leite. Geralmente o animal que é voltado para a produção de leite, ele tem que ter um maior cuidado e por isso que você também tem que tomar cuidado com isso. A pecuária do agreste, ela é diferente da pecuária do sertão, que daqui a pouco eu vou chegar para vocês mostrando isso. Não esquecer da vocação hortifruti, né? E, evidentemente, a produção de produtos de granja. Funciona como divisor de águas, que eu expliquei para vocês, ou divisor de águas ou interflúvio, exatamente porque as chuvas que aqui caem vão, ora, vir produzir rios em direção à zona da mata, ora, produzir rios que vão em direção ao sertão. Muito cuidado. Enquanto que na região da mata predomina o latifúndio, aqui predomina pequena e média propriedade. Enquanto que lá na zona da mata predomina a monocultura, aqui predomina a policultura. O agreste, com certeza, tem uma qualidade de vida melhor do que o homem que corta a cana. O homem agrestino, ele é dono da propriedade, enquanto que o homem canavieiro, ele é empregado de usina, tá bom? Então, são importantes aspectos sociais que vocês têm que saber em relação ao Nordeste. Voltando aqui agora para o sertão, nós vamos estudar quais são os principais aspectos do sertão. Então, com certeza, o sertão, ele tem cara de prova, por questões óbvias, né? É a região mais conhecida. Falar do Nordeste brasileiro, geralmente as pessoas que não são daqui lembram do sertão. Então, o sertão, ele está depositado dentro de uma grande cratera, que é a chamada Depressão Sertaneja. O sertão tem um clima diferente do ambiente úmido da região da mata. Lá predomina o tropical semiárido. Semi significa quase. Lá as chuvas estão entre 500 e 700. Note que aqui são 2.000, ou seja, no sertão chove menos da metade que chove no ambiente litorâneo. Observe o climograma, onde você vai ter as colunas são mais baixas, comparadas com a zona da mata, onde as colunas são mais altas e predominantemente caem no meio do ano. Já no sertão, as chuvas são de verão.
Então não erra essa. As chuvas são de verão porque a massa de ar que traz isso vem do norte do mundo durante o verão, que é a massa equatorial atlântica, exatamente naquela zona conhecida como zecite, que eu expliquei na aula passada. Então, o aluno ele vai ter uma noção de que o sertão ele tem um regime de chuva diferente, porque exatamente a chuva que chega a ele vem por outra época, já que ela não consegue atravessar aqui o Planalto da Borborema. Então, a gente já sabe a questão climática. Automaticamente, vou passar para vocês a questão que envolve a caatinga, que é a vegetação que aparece aqui. Caatinga é uma palavra tupi-guarani que significa mata cinzenta. E aí, essa mata cinzenta tem essa classificação exatamente porque ela é cinza, né? Então, a cor predominante dela, que é o cinza, vai garantir que os índios tivessem essa expressão, caatinga, caatinga, porque é a cor predominante. A maior parte do tempo, essa vegetação está com essa imagem, né, acinzentada, exatamente em função das secas que, por acaso, ocorrem aí. Então, o aluno não vai perder uma questão dessa envolvendo isso aí. Outra, grande parte da vegetação é decídua, ou também chamada de caducifólia. Bom, o que significa isso? Plantas decíduas ou caducifólias são plantas que perdem as folhas durante determinada época do ano. O relevo marcado pela presença de isobergs, que são formações residuais, resistindo ao intemperismo físico, ou seja, a rocha que aqui está, ela está sofrendo essa desagregação mecânica, que é essa agressão dos dias quentes e das noites frias. A diferença entre o dia quente e a noite fria no sertão é muito maior do que aqui, e isso é conhecido como amplitude térmica. Se ele perguntar, você já sabe. A amplitude térmica sertaneja diária, ela é maior do que a amplitude térmica da zona da mata. O sertão, ele não tem um mar ao lado dele que garanta que a temperatura da noite seja amenizada, esse calorzão receba a influência do mar, que também mantém a temperatura alta. É diferente do sertão, que tem durante a noite a perda gigante de energia térmica, fazendo com que a temperatura caia. Então, é por isso que o sertão tem noites frias e dias quentes, exatamente isso que é submetido à rocha. Rocha essa que vai passar por um processo de quê? De fragmentação. Essa fragmentação vai provocar o quê? A formação dos matacões. Esses matacões são enormes blocos de rocha, né, que vão ocorrer na região e fruto de quê? Fruto desse intemperismo físico que a gente, por acaso, aqui agora está comentando. O intemperismo físico que está acontecendo aí é exatamente fruto exato da mudança de temperatura. Dias quentes, noites frias. Intemperismo físico. Se for num ambiente úmido, intemperismo químico, a rocha aqui está sendo dissolvida. No sertão, essa rocha está passando por um processo de desagregação. Outra questão que também vocês podem ser cobrados é a parte das águas. A hidrografia, a maior parte dos seus rios são temporários. Como chove pouco, os rios, a maior parte do ano, não tem essa água toda. Mas os rios permanentes, eles também existem. Exatamente o registro fica através do Rio São Francisco. O São Francisco é um rio que atravessa o Nordeste brasileiro. Ele não é daqui, ele passa por aqui. Ele vem da Serra da Canastra, em Minas Gerais. Ele atravessa o Nordeste brasileiro e, consequentemente, ele vai ser útil para o Nordeste brasileiro através da famosa transposição. A transposição do São Francisco é um projeto hoje que envolve ousadia, pura ousadia. Eu tenho a impressão de que esse rapaz da prova poderá tocar desse assunto. 2 eixos serão exatamente os eixos de retirada dessa água. O eixo leste e o eixo norte. O eixo leste vai abastecer o rio Paraíba, o eixo norte vai abastecer o rio Piranhas, o rio Apodi e o rio Jaguaribe. Esses 2 eixos localizados no Rio São Francisco. Os estados beneficiados, a Paraíba, o Rio Grande do Norte e o Ceará. Estados que não estão interessados no projeto, a Bahia, Alagoas e Sergipe. O único estado que está no meio do tiroteio, Pernambuco, é exatamente o estado do concurso. Resultado, você vai ter aqui 2 rios que vão ser beneficiados com essa água, o rio Mochotó e o rio Brígida. Resumindo,
Eixo leste, abastecendo o Rio Paraíba e o Mochotó. Eixo norte, Rio Piranhas, Rio Apodi, Rio Jaguaribe e o Rio Brígida. Estados interessados, a Paraíba, o Rio Grande do Norte e o Ceará. Estados que estão criticando isso, a Bahia, Alagoas e Sergipe. E o único estado que entrega água e recebe água, exatamente o estado de Pernambuco, tá bom? Então, cuidado com esse tipo de abordagem que poderá acontecer lá para vocês. Não esquecer que ainda mais nós encontramos a parte econômica. O Nordeste brasileiro tem no sertão a parte econômica, que é exatamente a pecuária extensiva, sendo predominante a pecuária caprino. Apesar de ter o bovino, o caprino ele é o destaque, pois o Nordeste brasileiro tem 92% de todo o rebanho caprino. Além de ser hoje um dos lugares de maior impulso econômico do Brasil através da agricultura irrigada, principalmente para o mundo externo, ou seja, para o mercado externo. Então, com certeza o sertão hoje ele é um assunto fundamental para o seu sucesso, tá? Veja esse vídeo, reveja, vá atrás dessas palavras que por acaso você não entendeu, para que você possa em breve fazer essa prova com sucesso. E finalmente, você encontra aqui a última das regiões que Manuel Corrêa de Andrade pesquisou, que foi o Meu Norte. Meu Norte volta a ser uma fase de transição entre a Amazônia e o sertão. É conhecido como Mata dos Cocais por ter lá uma vegetação belíssima chamada de cocais, que são formados de palmeiras. Hoje na região existe uma área econômica em destaque que é conhecida como a Mapitoba, né? O Maranhão, o Piauí, Tocantins e Bahia são os estados incluídos nessa região hoje produtora de soja. Não esquecer que a economia do Meu Norte está basicamente voltada para o extrativismo, pessoal. Cuidado com isso. Babaçu, carnaúba, são plantas que são retiradas da vegetação chamada Mata dos Cocais, Meu Norte. Não esquecer que a região também é belíssima. Tem uma das paisagens mais exuberantes do Brasil, que são os lençóis maranhenses no litoral do Maranhão. Aproximadamente 350 quilômetros quadrados de dunas garante essa beleza única em nosso país, que são os lençóis maranhenses. Então, o que é que você aprendeu? Note que o Nordeste brasileiro, com certeza, é uma das regiões mais complexas para se estudar. Então, por que isso? Porque ela vai ter essas diferenças essas que vocês vão ter que estudar de forma minuciosa. A zona da mata, com sua economia importante, a agrícola do ponto de vista da cana e o cacau, e evidentemente o turismo, e evidentemente as indústrias. O Agreste, por ser uma fase de transição entre a parte úmida, que é o litoral, e a parte seca, que é o sertão. O sertão que hoje tem notadamente recebido muitos investimentos, principalmente na agricultura irrigada, e também a parte voltada para o Nordeste amazônico, que pouca gente sabe disso, mas existe uma área brasileira com aspectos amazônicos, que é exatamente ali o oeste do Maranhão, e também hoje uma novidade, que é a parte da Mapitoba, tá bom? Então, cuidado com isso. Este assunto vai ser fundamental para que você possa entender as aulas que vão acontecer aqui sobre Pernambuco e, evidentemente, o diferencial para você passar nesse concurso que você tanto almeja. A gente se vê em breve. Um abraço.